Você sabe o que é Gênese? Ainda mais de Satanás, origem, de onde veio, como é que foi, o que aconteceu? É o que a gente vai entender um pouquinho da lição dessa semana. E aí, meus saleiros, minhas luminárias, tudo certinho com vocês? Bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. E convido você que está chegando aqui, está assistindo o vídeo pela primeira vez, se inscreve aqui no nosso canal. Nosso intuito aqui é sempre trazer a lição de uma maneira simples e objetiva. Quero agradecer aí a galera que tem comentado os vídeos. Deus seja louvado pela sua vida, tá? Muito obrigado aí pelo feedback. E a gente está aqui sempre procurando melhorar para que você possa estudar a lição, entendeu? Estudar a lição, não é só assistir o vídeo. Você tem que ler o texto, tem que ir lá também compreender a lição. A gente está aqui só para te dar uma ajudinha, beleza? Vamos para o nosso estudo então dessa semana? Tá aqui o nosso título, a Gênese de Satanás. O nosso texto-chave, ele está em Isaías 14, de 12 a 17. Esse é um texto bem conhecido que fala um pouquinho ali sobre Satanás. Na verdade, ele é considerado como um cântico de lamento. A gente vai entender isso daqui a pouquinho. Então nós temos o nosso título e temos o texto. Dá uma lida no texto aí, vira crente. Vai ler o texto, dá pausa e lê o texto, depois você volta aqui. Tá bom? Vou esperar você ler. Vai, lê aí. Bom, agora que você já leu, vamos para a nossa tirinha. Dá uma olhada comigo aí. Nós temos aqui Lúcifer, né? Satanás na sua posição de anjo. E aí, se você olhar, ele está com um espelhinho na mão e tem a primeira parte da tirinha. Subirei mais alto que as nuvens. Exaltação. Aqui ele está se exaltando, se glorificando. Serei como o Altíssimo. Ele quer ser como Deus, mas só nos termos de posição que Deus tinha, e não na regência do universo, do amor. Ele queria somente o status. Então nós temos o último quadrinho aí, né? Mirou no trono e aceitou no forno. Aqui nós temos o final de Satanás, como lá em Apocalipse explica pra gente que ele vai terminar, né? O final dele é o lago de fogo e enxofre. Então, na tirinha, nós temos o seguinte, para a gente compreender melhor. Gênese, o que significa Gênese? A origem, o princípio. Então, o princípio de Satanás, um anjo que estava no céu e que se exaltou a ponto de querer ser como Deus. Então, nós temos uma criatura querendo ser igual ao Criador. E isso tudo veio a partir de orgulho, arrogância. E o que ele conseguiu? Somente trazer dor para toda a humanidade, para Deus, para os anjos, inclusive para ele mesmo, e o final dele vai ser, como nós falamos, né? Um final terrível em consequências das suas escolhas. De onde você é? O que você faz? Geralmente nós fazemos essas perguntas quando nós estamos conhecendo alguém, batendo um papo, e aí vai fluindo e a pessoa vai contando as histórias, você vai contando suas histórias, entendemos um pouco da perspectiva de vida da pessoa, então nós conhecemos ali, nós sabemos a origem dessa pessoa. E o diabo, qual a origem dele? Não é um assunto muito bom estudar sobre Satanás, fala a verdade, você se empolga a estudar? Claro que não, mas é importante nós entendermos e sabermos a sua origem e toda a história dele em relação ao ponto que ele sai de um anjo até ele virar o próprio Satanás. Satanás, a palavra Satanás significa, né, inimigo, adversário. Hollywood já tem muita obra em Hollywood falando sobre Satanás. E só que essas obras são o seguinte, por exemplo, coloca ele como um rejeitado, incompreendido, coloca também ele em algumas dessas obras, coloca ele ali como algo necessário para o equilíbrio entre o bem e o mal. O que Hollywood não faz é contar a verdadeira história. E essa verdadeira história nós temos dentro da Bíblia, sabemos as consequências dela. Então, como eu falei, não é algo agradável, não é algo que nós gostamos, mas é extremamente importante conhecermos tudo isso. Lembra que a gente falou semana passada? Estamos no grande conflito, estamos na batalha entre o bem e o mal. Somos o alvo, então nós temos que entender, conhecer esse lado do mal que traz tudo de ruim pra gente. O nome Lúcifer significa portador de luz. Mas você sabia que não existe esse nome Lúcifer nos originais da Bíblia? Pode ser que alguma tradução mais atual tenha colocado esse nome, mas Lúcifer nos originais não existe. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso, vou deixar o link aqui na descrição. Depois você vai lá e assiste que eu estou explicando lá com detalhes sobre isso. Mas a Bíblia traz outros nomes, como querubim da guarda, diabo, Satanás. Satanás vem do hebraico e diabo vem do grego. As duas palavras são muito parecidas.
Além de inimigo, Satanás pode trazer ali também acusador e diabo, caluniador. Satanás, ele planejou dar um golpe de Estado em Deus, vamos dizer assim. O nosso texto-chave é Isaías, mas a lição está trazendo vários textos que está explicando muita coisa para a gente. Por exemplo, lá em Apocalipse 12, nós temos uma parte lá dos versos 7 até o verso 9, que fala de uma guerra no céu. Foi guerra mesmo, o negócio lá pegou fogo, meu irmão. E Satanás foi expulso do céu com os anjos. Satanás, ele queria destronar Deus, como nós falamos, estar no lugar de Deus, só que tem alguns detalhes. Deus, ele é onipresente, onipotente, onisciente. Deus, ele rege todo o universo, todas as dimensões. Ou seja, Satanás, ele não teria condições de fazer o que Deus fez. Deus é Deus. Deus existe, ele é existência desde sempre. Satanás foi criado, uma criatura. Como a gente falou na lição passada, né? A gente vai repetir algumas coisas para ficar na nossa mente. É difícil de entender esse negócio. Como um ser perfeito. O cara era um querubim. Era Deus, Jesus, o Espírito Santo e ele. E aí ele se revolta contra Deus. O livre-arbítrio. Todos têm a condição de escolha. Toda criatura. Deus não quer robôs. Então Satanás escolheu. E volta a repetir. Paulo fala que isso é um mistério da iniquidade. Não conseguimos entender o porquê, mas conseguimos entender as ações que ele fez e que ele ainda está fazendo. Quais as motivações que levaram Satanás a levantar esse golpe contra Deus? O orgulho, ficou muito orgulhoso de si mesmo, narcisismo, vamos dizer assim. Ele se achava muito melhor do que ele era. A própria visão que ele tinha de si ficou distorcida. Na Bíblia é falado sobre a multiplicação do seu comércio, ou seja, eu comentei isso aqui também na lição passada. A multiplicação do comércio é ele difundir as ideias dele, é a fake news, é falar, convencer as pessoas. Ele estava vendendo a sua ideia. E ele é expulso do céu, como nós falamos, e ele vai para onde? Vai para a terra. E aí o ser humano, eu e você, entramos nesse grande conflito por causa de Adão e Eva. Pois é, Adão e Eva pecaram, e aí a gente entrou nessa jogada aí da luta entre o bem e o mal. E nesse momento, Satanás toma o mundo para ele. Mas como assim toma o mundo para ele? Vamos imaginar o seguinte, é como se Adão e Eva tivessem passado a escritura do mundo para Satanás. Deus colocou Adão como guardador desse mundo. Adão pecou, Satanás foi lá, me dá a escritura aí, que a escritura é minha agora. A gente vê isso lá em Jó. Está tendo um concílio celestial e chegam os representantes ali dos vários mundos, e quem está representando a Terra, gente? Satanás. Nós estamos no sal, né? Representante aí muito do ruinzinho. Só que vamos adiantar alguns milhares de anos aí, vamos acelerar. Quando Jesus morre na cruz, ele toma de volta a escritura. Quando Satanás é expulso do céu, acontece ali a queda do homem, vários anjos não caídos ainda poderiam estar em dúvida entre Deus e Satanás. Isso era possível. Quando Jesus vem para essa terra, ele passa aqui toda a sua vida sem pecar e na cruz ele morre, derrama todo o seu sangue por amor à humanidade, mostrando uma prova de amor nunca vista e nunca vai ser vista, nunca foi e nunca vai ser vista. Os anjos ali entenderam quem estava errado. Ali foi escancarado todo o plano de Satanás. Então Jesus toma de volta a escritura do mundo. Satanás ele já é derrotado. E como ele pode atingir Deus? Ele consegue vencer Deus? Não. Ele foi derrotado no céu, ele foi derrotado na cruz, e a única maneira de atingir a Deus é indo nas criações de Deus, eu e você. Satanás foi expulso do céu e foi derrotado. Mas será que ele está sendo expulso da nossa vida, meu jovem? Pensa aí quais são as brechas que nós damos para que ele possa entrar na nossa vida. Fala a verdade aqui, é difícil às vezes a gente perceber as más intenções de algumas pessoas, ainda mais quando vem aquele papinho de amor e justiça, não é verdade? A gente poderia estar falando de Lúcifer, já que todo mundo usa esse nome, vamos aí. A gente podia estar falando de Lúcifer, mas não. Estamos falando dos dias de hoje. Quantas pessoas cristãos hoje usam de falsidade para ter aquilo que elas desejam, da maneira que elas querem, para um bem maior? Pessoas que mentem, que distorcem a Bíblia, que distorcem a fé, ganham dinheiro em cima de outras pessoas. Infelizmente, no mundo cristão existe isso. Pessoas que vão ser cobradas. Eu falo que é tudo filho de Lúcifer, né? Tudo, não falo Lúcifer, não, falo outra palavra, é filho do capeta mesmo. Mas existe isso.
Então, dentro do contexto que nós estamos estudando aqui, Lúcifer, ele elaborou um discurso para melhorar o que já era bom demais, distorcendo as coisas e acusando outra pessoa. Na verdade, as acusações que ele fez contra Deus era tudo que estava no coração dele. Dentro desse contexto, nós temos a nossa palavra da rede semântica. Está aqui, ó, falsidade. Pensa em uma palavra que combina. Não vai falar o nome de outra pessoa, não, pelo amor de Deus. Eu sei que você pensou isso. Mas falsidade, nós temos aqui. Eu vou falar uma e você pensa em outras. Simular. Tem pessoas que simulam algo que não é verdadeiro. Então agora, a partir disso daqui, pensa em alguma palavra. Anota aí na sua lição. Já liga para sua galera e fala, ó, sábado a gente vai fazer a rede semântica, cada um vai falar uma palavra. Já leva ali uma ou duas para você ficar calçado. Já anima o pessoal, que é sempre bacana cada um falar uma palavra que veio à mente e vocês debaterem ali aonde melhor se encaixa essa palavra dentro do contexto estudado. Tá ok? Você se lembra que eu falei que esse texto era um texto de lamentação? E quando você analisa ele profundamente, você vê que ele é um cântico fúnebre. Apesar dele mostrar a vitória de Deus, do povo de Deus, a gente sente aqui, vamos dizer assim, um peso, uma tristeza no coração de Deus. Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, você que debilitava as nações. Dá pra gente entender ali um peso no coração de Deus. Deus criou todos os anjos. Ele é pai de todos os anjos. Então, Deus é pai de Lúcifer. Um pai terreno aqui que dá todo amor para um filho, todo carinho. Talvez eu estou falando para algum jovem aqui que é pai, estou falando aqui para um jovem senhor como eu, já passou aí de algumas décadas, que é pai, dá todo amor e carinho, e esse filho faz algo que machuca, que destrói o coração. Imagine o coração de Deus. Deus também sentiu com toda a certeza. E depois, aqui na Terra, Jesus demonstrou mais uma vez o amor e a misericórdia, bem parecido com o que aconteceu com Lúcifer. Cristo, ele amou, ele ensinou e ele deixou ficar do seu lado quem? Judas. Então nós temos aqui uma demonstração de como Deus, ele é amor até com quem está contra ele. Deus, ele demonstrou muita misericórdia e paciência com Lúcifer. Sabe, Lúcifer, ele teve todas as oportunidades, mas ele não quis. Deus, na Bíblia fala, né, que Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. Então Deus dá tempo para a pessoa se arrepender, ele é longâmino, mas as pessoas muitas vezes não aceitam. Então, lembra do livre-arbítrio? Satanás, ele fez a escolha dele. Por mais que seja um lamento de Deus perder o seu filho, e olha que Lúcifer tinha uma posição tremenda, demonstra ali que Deus gostava muito dele, que Deus tinha planos especiais para ele, sim. Dá para a gente entender isso dentro do texto quando a gente estuda. E o final de Lúcifer, infelizmente, como nós falamos, lembra lá da tirinha? Mirou no trono, acertou no forno, vai ser no lago de fogo e enxofre e vai ser exterminado para sempre, por escolha, por decisão dele mesmo. Você viu o que nós falamos na parte de quinta-feira, da misericórdia, da paciência de Deus? Quando Lúcifer começou com esses sentimentos, foi algo estranho no céu. O céu nunca experimentou, o céu era um lugar perfeito. Inclusive para o próprio Lúcifer, no começo ele não entendia o que era, mas ele foi dando espaço para esse sentimento, ele não cortou esse sentimento. Essa ideia que ele teve, volto a dizer aqui, né, do mistério da iniquidade, isso já tinha tomado todo o seu coração. Era estranho para todo mundo, e Deus, ele sabia disso. Lembra que a gente comentou aqui semana passada sobre o livro História da Redenção? Que Lúcifer, ele pede perdão a Deus? Lúcifer, enquanto ele estava ali fazendo o seu comércio, conversando com o povo, tentando ir nas ideias ali com os anjos, Deus estava dando tempo para ele se arrepender. Deus deu oportunidade de arrependimento, mas ele não quis. Quando ele foi expulso do céu, que ele chega para Deus e pede perdão para Deus, se ele realmente tivesse se arrependido de todo o coração, Deus teria devolvido todas as posições que ele tinha. Olha só como é o amor, como é a paciência de Deus, e é assim comigo e com você também. Então nós entendemos aqui hoje como se originou Satanás. Lúcifer, o portador de luz, que esse nome significa portador de luz, mas como eu disse, ele não está na Bíblia. Assiste o vídeo que eu falei com você aqui no canal que você vai entender muita coisa. Mas vamos lá. Um anjo de luz, um querubim ungido, ele fez as suas escolhas, ele teve oportunidades de arrependimento e não quis. E ele é expulso do céu, ele faz um trono então de destruição, de ódio, de rancor, e ele se torna
Satanás. Ele se torna o diabo. Deus pergunta hoje para você, meu jovem, meu saleiro, minha luminária, e aí, como está a sua vida? Você tem feito boas escolhas? O seu livre-arbítrio você tem usado para estar ao lado de Deus? Porque você pode muito bem escolher não estar e ele vai deixar você escolher, porque a escolha é sua, ele é amor. Ele não está aqui para ter, volta a dizer, você vai me ouvir falar muito isso durante essa lição, durante esse trimestre, você não é um robô, mas você é o ser mais precioso para Deus. Tanto que Jesus veio a essa terra, mostrou que Satanás estava errado, que todas as acusações eram falsas e ele derramou todo o sangue por mim e por você. Tanto que na cruz, lembra da oração que eu comentei aqui? Aquelas pessoas que zombaram dele, que machucaram ele, que bateram ele, que dilaceraram o corpo de Cristo, ele fala assim, Pai, perdoa, que eles não sabem o que fazem. Temos que ter esse espírito. É difícil? Mas como é? Tenho certeza que é para você, assim como é para mim. Mas vamos tentar fazer boas escolhas para caminhar ao lado de Cristo. Aguardo vocês aqui semana que vem, em nome de Papai do Céu. Um abraço, fui!